Graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. Amém. Caríssimos fiéis, antes de mais nada, gostaria de lembrá-los que o Natal cristão não termina no dia 26 de dezembro, mas sim no dia em que celebramos o batismo de Nosso Senhor. Até lá, toda a igreja deve permanecer em reverente clima festivo e na meditação sobre a encarnação do Verbo. Devemos, nesse tempo, procurar acolher com mais doçura o mistério do Deus humanado em nossos corações. Devemos olhar para aquilo que é humano em Jesus, para aquilo que nos é mais próximo e aprender a encontrar Deus ali. É verdade, como dissemos na última quinta-feira, por ocasião do Natal, que a humanidade de Cristo é uma ponte entre nós e Deus, e que muitos se perdem por não atravessar essa ponte. Eles querem seguir por outros caminhos, querem procurar atalhos, e nisso não faltam tentativas de todos os lados. Todos os 7 concílios ecumênicos da história da Igreja se reuniram, em última instância, para reafirmar a verdade de que não há outro caminho para Deus senão a humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Até mesmo no último deles, que defendeu a veneração das imagens sagradas e dos ícones, em última instância, o que estava em jogo era a humanidade de Jesus. Se Deus se encarnou de fato e de verdade, então ele pode e deve ser representado. Pois no momento em que conversamos sobre o homem Jesus, logo surge em nossa mente a figura de um homem. E isto é uma representação. E essas representações estimulam a nossa memória com pensamentos santos, purificando nossa imaginação, tão maltratada pelo excesso de estímulos sensíveis dos nossos dias, e nossos aparelhos, smartphones, e nos leva a adorar a Deus, assim, por meio dessa santa purificação. Por isso, como exemplo, encontramos aqui na capela um enorme crucifixo na entrada e outro menor sobre o altar. E o efeito dessas imagens é uma terapia para a nossa mente, para a nossa imaginação, uma purificação da memória que, por meio do visível, aquilo que se pode ver, se volta para aquilo que é invisível e adora. O corpo, é verdade, se inclina diante do ícone aqui na terra, em reverência e veneração, mas a fé adora somente o Deus invisível, para o qual a representação aponta. De fato, no Evangelho de hoje, é dito sobre o menino Jesus que ele se tornaria um sinal. E não apenas um sinal, mas um sinal de contradição. É dito: e Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: este menino está posto para a queda e para a elevação de muitos em Israel, e como um sinal de contradição. Signum qui contradicietur, é dito na Vulgata Latina. Signum, é signo, o que nós chamamos de signo. Pois algumas pessoas olhariam para ele, se escandalizariam e seriam condenadas, enquanto outras olhariam este mesmo sinal divino e seriam erguidas. E é curioso como isso aparentemente se explica e aparentemente também se contradiz com aquilo que o próprio Jesus diria mais tarde: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o do profeta Jonas. E ele diz isso em referência à sua morte. Assim como Jonas foi tragado para o fundo do abismo do mar durante 3 dias e voltou novamente à superfície, também o Cristo experimentaria a morte e no 3º dia ressuscitaria. Quando olhamos para o sacrifício do Calvário, somos tomados de muitos sentimentos. Eis novamente o sinal, não aquele que queríamos, mas aquele que Deus nos concede. E temos que confessar que, por vezes, só conseguimos enxergar vergonha, dor, morte, sofrimento, e somos tentados até mesmo a afastar o olhar diante desta realidade. Na verdade, desde o século XIX, muitos foram os homens de dentro da própria igreja que tentaram realmente ocultar este fato da vida cristã. Tentaram diminuir a centralidade que o sacrifício possui na nossa santa religião.
E são muitas as seitas hoje, seu nome é Legião, cujo centro do culto da liturgia não é o sacrifício do Calvário, mas sim o homem, e tudo o que desperta seus interesses mais supérfluos e mesquinhos. A minha prosperidade, a minha família, a minha saúde e assim por diante. E mesmo nós, queridos irmãos, aqui na Capela Sagrada Família, não estamos imunes a esse perigo. Será, meus amigos, que não temos desviado os olhos do Calvário? Será que não temos inconscientemente negligenciado o nosso dever de comungar semanalmente, porque no fundo estamos enfastiados do Calvário? Porque no fundo, olhar para a cruz tem nos feito corar de vergonha pelos nossos pecados cometidos durante a semana. A negligência com a oração da manhã e da noite, com a oração da mesa, não será no fundo apenas uma consequência do nosso afastamento do Calvário? Eu desconfio que sim. Desconfio que aqueles de nós que têm negligenciado a comunhão e a oração diária, no fundo de suas almas, têm se escandalizado com o Calvário. Vamos falar de outro assunto. Vamos trocar esse tema. Esse tema é muito incômodo. É assim que as pessoas pensam. Tenho conversado com muitos jovens durante a semana pelas redes sociais que escrevem para mim em busca de ajuda. Aparentemente, eles querem comungar, mas esse desejo muitas vezes é superficial, tacanho, não exige nada deles. É como se dissessem: eu até quero comungar, mas depois que fizer tudo o que preciso fazer aqui. Tenho muita vontade de participar de um apostolado sério como o de vocês, mas primeiro eu preciso ganhar dinheiro, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo e assim por diante. Há sempre algo mais importante do que se assentar à mesa com Jesus. É o escândalo. Seguir Jesus é sempre um escândalo. Precisamos aprender isso. O padre Gunnar diz que os últimos 2 grandes reis, guerreiros, combatentes heróicos da Suécia foram Carlos XI e Carlos XII. Ambos foram fiéis à nossa fé até o fim de suas vidas. Mas veja só que engraçado. Carlos XI era um homem bruto e algumas vezes tinha alguns pecados meio que grosseiros. Gostava de contar piadas imorais e algumas vezes passava dos limites na bebida. Tudo isso é reprovável, de fato, e ele recorria muito frequentemente ao sacramento da confissão, sempre com dúvidas a respeito do estado de graça da sua alma. Mas ele legou um reino próspero ao seu filho, Carlos XII. Foi um grande estadista, preocupava-se com os pobres, um grande rei, mas um cristão fraco. Por outro lado, Carlos XII desprezava o luxo e a ostentação. Vivia uma vida praticamente monástica, ele nunca casou. Era gentil, amável, piedoso e de uma fé inabalável. Este fiel servo da igreja, que recebeu um excelente legado econômico de seu pai, foi com esse homem piedoso que o reino conheceu miséria e pobreza. Eis o escândalo de seguir a Jesus. Este é o sinal da contradição. É a Sagrada Família que recebe o menino Jesus e então parte em peregrinação, como refugiados, como pobres. É o sinal da contradição. Cristo não promete nos deixar ricos, não promete nos deixar mais bonitos, mais saudáveis, ou então que nossos filhos serão mais obedientes, ou que nossos cônjuges vão nos amar mais, que nunca nos abandonarão. Nada disso. E é uma grande tristeza que tantas seitas ensinem isso por aí, e que as pessoas vão correndo para esses lugares. O que Cristo promete a cada um de nós é a união com Ele, e por meio desta união, o céu. E a união com Ele se dá mediante a participação em seu sacrifício. Desde o Antigo Testamento, este sacrifício perfeito de Cristo era prefigurado nos sacrifícios animais. E é exatamente isso que os justos faziam no Antigo Testamento. As pessoas iam num templo para sacrificar. Diferente do judaísmo moderno, a religião do Antigo Testamento, assim como a religião cristã, tinha no seu centro o sacrifício. E assim lemos no Evangelho de hoje: terminados os dias da purificação,
segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. 2 rolinhas ou 2 pombinhos. É dito, para oferecerem um sacrifício. Para oferecerem um sacrifício, literalmente, ut darem hostiam, é dito na tradução para o latim. Dar uma hóstia, dar uma vítima. É daí que tomamos esse termo para se referir às oblatas. E pelo sacrifício que apresentaram, um par de rolinhas, sabemos que a Sagrada Família era humilde. Esta era a prescrição da lei de Moisés para as famílias pobres, que não tinham condições de oferecer um cordeiro. E então, de repente, a narrativa sobre essa cerimônia de sacrifício, ela é subitamente interrompida no Evangelho de São Lucas pela chegada repentina de um homem chamado Simeão, que segundo a Escritura era um homem justo, isto é, um homem santo. Inspirado pelo Espírito Santo, Simeão diz à Virgem Maria: quanto a ti, uma espada atravessará a tua alma. Não podemos saber com certeza o que se passou na mente e no coração da Santa Virgem, mas creio que algumas coisas começavam a se esclarecer para ela a respeito da missão do nosso Salvador. Primeiro, porque é dito que ele seria um sinal de contradição, de divisão. As pessoas se dividiriam em torno dele. E depois é dito que uma espada transpassaria o coração da mãe. Isso é dito, queridos, num templo cheio de sacrifícios. Novamente, não podemos saber com certeza se Maria entendeu do que se tratava. Mas nós, hoje, sabemos do que se tratava. Simeão falava sobre o sacrifício perfeitíssimo que aquela criança um dia realizaria no altar do Calvário. É por causa deste sacrifício, caríssimos fiéis, que aquelas rolinhas foram aceitas. É por causa deste sacrifício que as orações de Simeão, feitas durante anos, foram ouvidas. E ele pôde finalmente contemplar o Cristo. É por causa deste sacrifício que as orações de jejuns da profetisa Ana também eram diariamente aceitas por Deus no céu. E é por causa deste sacrifício que nossas orações hoje são ouvidas e atendidas por Deus. Por meio da boca de Simeão, Deus, o Espírito Santo, convida a Virgem Maria a unir a sua dor, o seu sacrifício, a este sacrifício perfeito que Cristo realizaria. E se é verdade que este convite é feito ao membro mais nobre da Igreja, que é a Virgem Maria, não menos verdade é que ele é feito a cada um de nós hoje. Antes de serem consagrados, o pão e o vinho da missa, que são oferecidos no ofertório, representam ali justamente a nossa dor, o nosso trabalho, o trabalho de cada um de nós realizado durante a semana. A luta que cada um travou durante a semana contra os vícios habituais, contra as obras da carne, os pecados veniais que tanto nos assediam e nos impedem de progredir na vida espiritual. É certo que diferentes pessoas aqui estão em diferentes estágios da vida espiritual, mas até o mais pobre pecador tem, abre aspas, um par de rolinhas, fecha aspas, para oferecer a Deus. Então, no ofertório da missa, oferecemos pão, vinho, o nosso corpo, a nossa alma, ação de graças e louvor. E então vem as palavras da instituição e epiclese e acontece a união sacramental. Pão e vinho se unem ao corpo e sangue de Cristo. E nossa pobre oferta, manchada pelo pecado, se une à oferta perfeita do Filho de Deus. Este é o mistério inefável da Santa Missa, que se mistura com o mistério do Natal. Nela, o Calvário nos é reapresentado para a nossa salvação, para o perdão dos nossos pecados, para o fortalecimento da nossa fé e o progresso na vida espiritual. Por isso, caríssimos fiéis, jamais tiremos os olhos do Calvário, jamais tiremos os olhos da Santa Missa. Antes, continuemos a cantar como temos feito todos os domingos, após cada comunhão, repetindo as palavras de Simeão: os meus olhos viram a vossa salvação. E que o Deus da paz o santifique completamente
e que todo o seu espírito, alma e corpo sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.